Olá, gostaria de cumprimentar a todos os amantes do tênis, todas as pessoas apaixonadas que estão com muita saudade de ver o tênis na televisão, de competir, de treinar. Meus cumprimentos a todos vocês. A partir de hoje, a gente vai começar uma iniciativa da CBT de várias entrevistas com personalidades do tênis, pessoas que marcaram a história do tênis brasileiro. E hoje a gente vai começar essa série de entrevistas nos canais da CBT, nas redes sociais, com a nossa querida Roberta Buzaghi, a capitã do time Brasil feminino, com ela que a gente vai começar esse bate-papo. Roberta, muito obrigada, é uma honra, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Gostaria de Obrigada. saber primeiro, Roberta, como é que está essa situação aí do isolamento social, da pandemia? Tá com saudade de voltar a dar treinos, de voltar para a ativa? Tá difícil, né? Mas eu queria primeiro agradecer a CBT aí pela entrevista e dizer que nessa pandemia a gente tenta se ocupar, tentando fazer bastante coisa, aproveitar essa trégua aí das viagens, né? E ficar com meus pais que são idosos, tentando me ocupar bastante. E claro, né? Tô com bastante saudade das quadras. Então vamos ver se isso aí passa logo. Legal, Roberto. Queria saber agora um pouquinho como é que foi a sua trajetória, como é que você começou no tênis, né? Como começou a jogar, com que idade, como é que começou a competir, como é que foi esse início da sua trajetória no tênis? Então, eu e meus pais, a gente sempre foi sócio do Clube Paineiras do Morumbi e desde criança eu ia para o clube, né? Como toda criança, acompanhava meu pai, que é um amante do tênis, e ele jogava tênis, eu sempre insistia para entrar na quadra. Eu também fazia balé e natação. E até que um dia o meu pai falou, tá bom, vou jogar um pouquinho com você. E eu entrei na quadra, fiquei super feliz. E comecei a ter aula. Eu jogava tênis, fazia balé, natação, como eu disse. E o tênis era o que eu fazia pior dos três, né? Mas mesmo assim, eu escolhi jogar tênis. E comecei a treinar, né, mais sério. Eu comecei a jogar com 7 anos e comecei a competir já com 8, joguei meus primeiros torneios. E aí, enfim, com 10 anos eu comecei a treinar todos os dias, comecei a competir. Com 10 anos eu fui campeã brasileira e foi indo. Joguei minha juventude inteira, ganhei torneio brasileiro, sul-americano e tô aí até agora, né? Até hoje em dia no tênis. Foi uma evolução rápida, então, né, Roberto? Você falou que começou novinha e era o pior dos três esportes, o tênis, evoluiu super rápido, né? Pois é, eu adorei jogar tênis. Sei lá, não sei se é porque tinha contagem, né? Uma coisa que você compete contra outra pessoa do outro lado da quadra. Natação eu gostava, mas eu achava meio chato. E balé, eu dançava bem, tá? Mas também não gostava. Naquela época eu era bem moleca, assim, gostava de bola, sabe? Então eu optei pelo tênis. E, Roberta, nessa época que você começou, foi contemporânea também do Jainon Sims, né? O capitão do time Brasil masculino, né? Vocês já se conheciam naquela época? Trocaram alguma conversa ali naquela época? Como é que foi? Sim, a gente vem do mesmo clube, né? Então, ele, apesar que tem 3 anos a mais do que eu, nessa idade faz bastante diferença. Então, era a pirralha chata, né, para ele. Então, eu ia atrás e ele fazia brincadeira, tal. A gente brincava que se odiava, né? Então, mas desde de pequena que a gente tem essa relação, também com os irmãos dele. A gente já era assim bem próximo desde pequenos. Ah, legal. Uma admiração mútua, então, desde pequenos, né? Desde criança. Roberto, Mais gostaria. minha, né, do que dele. Ah, Mais não, minha do que imagina. dele. Aliás, tinha o torneio Mocidade no Paineiras, era um torneio muito importante que tinha antigamente, e a abertura do torneio era um atleta do Paineiras levava a tocha e se acendia essa tocha, né? E eu lembro que ele sempre que ia e corria nas quadras tal, e acendia a tocha. Era uma coisa que
a criançada ficava esperando por isso. E eu lembro que um dos anos eles falaram para nós dois acendermos essa tocha. E foi engraçado, porque para mim foi, né, uma coisa super importante. Não sei se para ele foi a mesma, né? Mas a gente é muito amigo até hoje. Ah, legal. Aproveitando para dizer que nós vamos conversar aqui nessa série de entrevistas com o Jaime Oncins também. Roberto, eu queria saber a diferença que você vê no tênis feminino, principalmente, no tênis em geral, da época que você jogava lá no começo, quando você começou a competir e tal, para o tênis hoje. Então, a época que eu jogava era uma época onde o tênis feminino internacional, vamos dizer, era jogado mais na defensiva, né? Muitas jogadoras que se deram muito bem, Arantxa Sanches e etc., elas venciam por elas serem muito boas jogadoras defensivas, elas praticamente pegavam todas as bolas, não erravam. E hoje eu acho que é um tênis mais agressivo, né? Muito mais, eu acho que mudou muito nesse sentido. Eu acredito que começou isso muito com a Mônica Seles e Steph Graf, elas que iniciaram esse processo, né, lá atrás. Eu jogava muito agressivo na época, para a época, jogava agressivamente, sempre buscava o ponto, tinha a intenção de fazer os pontos. Eu acho que foi uma coisa que iniciou naquela época que eu jogava, né? No meu juvenil ali, a Mônica Seles tem a mesma idade que eu, Steph Graf, acho que tem 3 anos a mais do que eu. Então, acho que iniciou naquela época. Foi bem uma fase da mudança do tênis defensivo para o agressivo, né? O que prevalece até hoje. Eu imagino que nessa mudança, então, a parte física, a preparação física também passou a contar muito mais, né? Ah, sim, com certeza. Eu lembro que a primeira vez que eu fui disputar torneios na Europa, eu tinha 14 anos e, assim, o meu jogo, o que eles diziam lá, né? Infelizmente, assim, naquela época não era como hoje, essa troca de informações técnicas, né, físicas, como é hoje. Então, eu lembro que quando eu fui lá, eu fui jogar na Europa, eles me disseram que o meu jogo era muito bom, mas o meu físico, né, estava para trás. E realmente, o físico, assim, teve que mudar bastante a forma, né, os passos, a forma de treinar do defensivo para o agressivo. Eu acho que mentalmente também a intenção das pessoas, das jogadoras em fazer o ponto, isso daí acarreta várias coisas, né? Você jogar os pontos com aquela intenção de fazer o ponto e não com a intenção que a sua adversária erre. Então, acho que isso acarreta você também treinar o seu físico com a mesma intenção. Agora, Roberta, mudando um pouquinho de assunto, né? Você foi voltando lá para o seu início, para o seu desenvolvimento no tênis. Teve um momento muito marcante que foi em 1991, quando você ganhou o Banana Bowl, que é um dos torneios infanto-juvenis mais importantes do mundo, né? Como é que foi essa experiência para você? Realmente marcou a sua carreira? Ah, com certeza, né? Eu tinha jogado Banana Ball já várias vezes, em todas as categorias. Eu fui vice-campeã 3 vezes, 2 vezes em 14 anos e uma vez nos 16. E eu lembro que naquela época, quando eu estava com 17 anos, eu já não jogava mais torneios juvenis, porque eram outras épocas, eu não tinha muito dinheiro, e então o pouco dinheiro que eu tinha, que eu ganhava disputando os interclubes na Alemanha, eu usava para jogar torneios profissionais. Mas eu estava em casa, eu estava em São Paulo nessa época, né, em janeiro de 1991, e ia ter o Banana Ball. Eu estava assim com condições ruins financeiras, então eu lembro que meu pai falou: puxa, por que você não joga, tal? Falei: ah, tá bom. E eu me inscrevi, né? Só que eu não tinha ranking juvenil para entrar na chave principal.
E naquela época, né, a CBT não me deu o wildcard para eu entrar direto na chave, então eu tive que disputar o quali nacional. Então, joguei, disputei. Foi bom porque, assim, fui pegando o ritmo, né? Eu joguei o quali nacional, depois joguei o quali do Banana Ball, né? O quali normal que se tem nos torneios. Fui ganhando jogo a jogo, entrei na chave e, no fim, cheguei à final e acabei sendo campeã. Mas foram, assim, foram vários jogos que eu disputei, difíceis para chegar a essa final, né? E eu lembro que uma história assim engraçada que eu gosto de contar é que na semifinal eu estava jogando contra a Larissa Scherer, que é do Paraguai. Ela é minha amiga até hoje, inclusive. Mas eu estava muito cansada, porque você pode imaginar quantos jogos que eu tinha jogado, né? E eu joguei, estava jogando, estava no terceiro set, estava perdendo de 4-1. E eu falei, puxa vida, eu cheguei até aqui, né? O que eu faço? Eu amava Guns N' Roses. Peguei meu Walkman, eu lembro que eu tinha aquele Walkman amarelo, à prova d'água, né? Era o último modelo. Coloquei, escutei Guns N' Roses e não sei se foi isso que me deu forças, mas acabei virando o jogo, ganhei de 6-4 e fui para a final. E sei lá, se eu menciono aqui também, mas tive que jogar a final no mesmo dia contra uma polonesa, Katerina Malek, porque ela tinha voo marcado no dia seguinte e eu estava morta. Também não sei como que eu consegui me superar e venci a final. Então, assim, eu acho que independente se era um torneio importante e teve alguma repercussão, acho que para mim foi muito importante, porque eu consegui me superar e foi uma prova para mim mesma que, sabe, que eu estava jogando bem, acreditar que eu poderia ter resultados ainda melhores. Nossa, Roberta, quantas coisas interessantes tu falou aí, né? A superação do atleta, a cabeça, né? Como a parte mental é importante, principalmente quando chega numa final, num momento decisivo desse. E também essa parte da curiosidade, né? Porque cada atleta tem uma forma diferente, uma superstição, um jeito de ganhar força, né? E o seu, nesse caso, foi através da música, né? Muito legal isso. E além disso, além de ser um feito pessoal seu, Roberta, desde então, desde 1991, nenhuma mulher ganhou o Banana Ball. Então, isso também é um feito para o tênis, né? Em geral, muito, muito bacana. Parabéns novamente por esse feito teu. Sim. Obrigada, né? Espero que novas meninas venham aí e consigam aí ganhar aí o Banana Ball, que agora é graduar de novo, né? Um torneio tradicional e vale bastante. É verdade. E depois disso, Roberta, como é que se desenvolveu a sua carreira, né? Você foi para fora do país, jogou na Alemanha, na Itália. Conta um pouquinho do desenrolar dessa história. Então, na verdade, eu já estava fora do país, né? Eu saí do Brasil com 15 anos, assim, para morar fora. Eu joguei pela Itália por um ano, quando eu tinha 16 anos. Infelizmente, era muito diferente de hoje, né? A CBT hoje, ela ajuda bastante, dá bastante incentivo. Naquela época, infelizmente, não era assim. Também teve o plano Collor que atrapalhou bastante a nossa família, a minha carreira. Então eu sempre tive passaporte italiano, meu pai é italiano, então eu fui para Itália e joguei um ano na Itália, 16 anos, e também jogava por um clube na Alemanha, em Braunschweig, que é no norte da Alemanha. Joguei 7 anos por esse clube e eu ganhava um dinheiro jogando por esse clube, e com este dinheiro eu conseguia viajar, fazer meus torneios, né? Então, o que aconteceu? Depois que eu ganhei o Banana Ball, eu fui para a Europa, né? Como todo ano, fui jogar os torneios lá. Foi um ano muito bom, eu venci passei vários qualis, minha posição chegou a 370 na simples e 210 em duplas. E eu
por eu ter ganho o Banana Ball, eu pude jogar também os Grand Slams juvenis, né? Que na época nem, não era como hoje. A gente não tinha, sabe, essa informação. Mas eu fui para a Europa, joguei o Roland Garros juvenil, não pude jogar o Wimbledon e nem o US Open, porque eu não tinha condições financeiras. E, no fim, no ano seguinte, 1992, eu acabei me machucando num torneio que eu fui disputar na Dinamarca. Eu me machuquei e assim acarretou depois de eu parar de jogar, né? Porque eu não tinha, eu continuei na Alemanha, as coisas estavam muito difíceis aqui no Brasil. Continuei na Alemanha, no fim eu não conseguia mais jogar como eu jogava antigamente, né? E comecei a dar aula, então uma coisa, né? As coisas vão mudando, assim, vão mudando os objetivos e infelizmente eu parei de jogar muito cedo. E Roberta, no meio disso tudo, quando foi que você resolveu estudar? Uma curiosidade que eu não sei se muita gente sabe, que você fez faculdade de processamento de dados, é isso? Conta um pouquinho desse seu outro lado também. É verdade, isso. Então, eu fiquei na Alemanha, né, desde essa época que eu parei de jogar. No fim, eu acabei namorando, eu namorei um engenheiro eletrônico e fui morar em Munique depois de um tempo e acabei indo trabalhar numa empresa de computação na Alemanha, uma empresa americana. E foi aí que me despertou essa, sei lá, meio paixão por essa área e eu sempre aí comecei a pensar, puxa vida, eu preciso estudar, né? Eu sempre adorei matemática, sempre fui muito bem em matemática, sempre gostei de estudar. No fim, em 95, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, puxa vida, eu quero estudar e eu quero trabalhar nessa área, né? Assim, falando português claro, eu queria trabalhar, não queria trabalhar com tênis de jeito nenhum, porque eu tinha visto aquele outro lado de uma pessoa normal, de trabalhar, de ir ao escritório, né, de ter as amizades do escritório, e eu gostava bastante de trabalhar no escritório, enfim. Então, eu pensei, puxa vida, eu quero estudar, eu quero terminar o colégio, que eu não tinha nem terminado o colégio na época, por causa das viagens, por eu ter ido morar fora muito cedo. Então, eu terminei primeiro o colégio, né? Fiz até, lógico, o terceiro colegial na época e ingressei na faculdade e me formei em processamento de dados. E foi isso, só que aí uma amiga, a Ana Paula Zanoni, ela estava saindo de um clube, né, nesse inteirinho que eu estava estudando, tá, não sabia o que eu ia fazer, e falou, Rô, você não quer pegar umas aulas aqui para mim? Falei, tá bom, mas eu até estava num processo de entrevistas para uma empresa. Falei, tá bom, vai, eu vou pegar. Aí eu fui, comecei a trabalhar nesse clube e, assim, eu iria ganhar muito mais do que nas empresas que eu estava fazendo as entrevistas. E nessa época, né, você, sei lá, você quer ter sua independência financeira, etc. Comecei a dar aula, no fim o Harmonia me chamou para dar aula, a Sociedade de Harmonia de Tênis me chamou em seguida, você não quer vir trabalhar com a gente está abrindo aqui um programa para infantos juvenis. No fim, acabei indo para a Harmonia. Trabalhei 4 anos na Harmonia e até que foi em 2002 que a Dada e a Luciana Tella, elas estavam na CBT nessa época, elas me chamaram para trabalhar com elas, me perguntaram, você não quer viajar para o circuito COSAT junto com a equipe brasileira? Eu aceitei, porque eram minhas férias da Sociedade de Harmonia de Tênis. E foi aí que eu, de novo, me vi assim, inserida na competição. Né? Foi uma coisa que eu comecei a ver o tênis de uma outra maneira, né? Como técnica, e eu achei que eu tinha muita coisa para ajudar os jogadores né, os novos jogadores que queriam competir. E foi desde 2002, então, que eu recomecei a trabalhar com competição.
Ai, que bacana, muito interessante essa história, né? Porque é difícil realmente atleta de alto rendimento conciliar, né? Os estudos com os treinos, com as viagens, mas é super importante também, né? E que bom que o tênis foi te puxando de volta, né, Roberta, para a gente poder te ter aí como treinadora, né? Como capitã do time Brasil feminino. Eu queria que você falasse um pouquinho agora da sua carreira como técnica, né? Como é que foi? Você foi para a COSAT, também tem um envolvimento com a ITF, né? Conta um pouquinho sobre a sua carreira como treinadora. Então, como eu disse, foi em 2002 que eu iniciei assim a minha carreira como treinadora de competição. E eu passei. Primeiro eu fiz todo o circuito COSAT junto com a CBT, e foi em 2002 já que a COSAT me convidou para eu viajar para a Europa com os tenistas da América do Sul. Então, eu lembro que foram 3 anos seguidos que eu fiz tanto o COSAT quanto o circuito europeu com a equipe da COSAT, até que em 2005 a ITF me convidou para eu ser treinadora das equipes da ITF, né? Que são equipes que integram os integrantes dessas equipes são do mundo inteiro, né? Não são só jogadores sul-americanos. Então, para mim, ou seja, hoje faz 15 anos, 16, né, seriam, que eu viajo com as equipes da ITF, e eu posso dizer assim que eu tive muita experiência, porque é bem diferente você treinar, lógico, por causa das culturas, treinar jogadores da América do Sul, brasileiros da América do Sul, e tenistas que venham de outras partes do mundo. Eu me lembro assim que no segundo ano eu tive uma menina da Tailândia, da Ásia, e eu achava estranho ela dizer que ela tinha medo de escorregar no saibro. Quer dizer, para uma pessoa que vem, né, do tênis, que praticamente naquela época, principalmente, que era só jogado no saibro, é difícil, né, entender que ela tinha medo de ficar em pé na quadra de saibro, ou seja, ela não conseguia, era uma coisa. Ela jogou em quadra rápida o tempo inteiro. Então, assim, esse é um exemplo de coisas que foram muito legais, que eu aprendi com os jogadores, que eu aprendi todos esses anos. E fora isso, também a convivência, né, com outros técnicos, aprendi muito de pessoas da Europa, pessoas da Ásia, dos Estados Unidos, e claro, você continua aprendendo o tempo inteiro também das pessoas daqui, obviamente, da América do Sul, mas eu acho que essa mescla de culturas, de experiências que eu tive com pessoas diferentes, me ajudaram bastante a crescer como técnica hoje. Roberta, é uma bagagem super valiosa que tu traz agora no comando do time Brasil feminino, né? Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o desafio, né, de comandar o time Brasil e como é que foram a Fed Cup, né? Se foi para três desafios, né? O Zonal Sul-Americano na Colômbia, depois contra a Eslováquia, contra a Alemanha. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio da Fed Cup e de comandar o time Brasil feminino. Então, inclusive nesses anos que eu trabalhei com a equipe da ITF, a Carol Meligeni foi uma das integrantes, e a Luísa Stefani também. Fora isso, a Bia eu vi desde criança jogar, né, tanto aqui em São Paulo quanto lá na Europa também. Então, para mim é legal hoje eu estar com elas de novo, porque assim, eu acompanhei a carreira delas. A Teliana também, eu viajei com ela para mundiais de 16 anos, quando eu ia de capitã do Junior Fed Cup. Bom, enfim, eu acho que eu estou muito feliz, agradeço também a CBT pela confiança.
Acho que essa equipe, essas jogadoras hoje, elas são muito saudáveis, eu quero dizer, de uma maneira de elas se ajudam entre elas. Eu acho que isso é uma das coisas principais pelo sucesso que nós, né, tivemos na Colômbia. E eu sei que a gente teve disputas difíceis, tanto na Eslováquia quanto contra a Alemanha em Florianópolis, mas eu junto também com elas, comigo tem a equipe técnica, o Penisa, o Paulo. Eu acho que a gente está sempre unido, querendo o melhor para elas. Atrás de nós também o Frick, o Rafael, acho que eles estão dando todo o apoio, o suporte necessário para que elas tenham sucesso. E eu acho que mesmo que nós tenhamos tido jogos difíceis, né, como eu disse, contra a Eslováquia e a Alemanha, eu acho que foram jogos de muito aprendizado. Elas jogaram contra jogadoras de um nível alto e puderam ver aonde que aí que de repente a gente tem que melhorar para poder elevar o nível. Com certeza, né? E o que tu falou é importante também, é um trabalho em equipe, né? Tem muita gente aí por trás para dar todo o suporte, né? Para que o time Brasil possa fazer o melhor papel, representar da melhor forma o nosso país. E como é que você vê, Roberta, o futuro do time Brasil? Que projeções você faz aí? Está muito incerto ainda a questão das competições, mas tem falado com as meninas? Como é que você vê tudo isso? Sim, eu tenho falado. Eu acho que a CBT aí está com alguns projetos de iniciar alguns torneios nacionais. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito boa. Elas vão poder recomeçar a jogar, né? Vão jogar umas contra as outras. E a próxima competição que nos espera é contra a Polônia, na Polônia, mas não se sabe quando, né, como vai ser. Mas eu acho que esses torneios que a CBT está querendo fazer vai ajudar bastante para elas recomeçarem a competir. Legal, Polônia, mais um desafio difícil aí pela frente, né, Roberta? Sim, difícil. São duas jogadoras que estão entre as 50 do mundo mas eu acho que, sabe, eu acho que tudo é válido, eu acho que a gente sempre tem chance. A união das nossas jogadoras é muito grande e eu acho que essa é uma arma muito, muito forte que nós temos. Legal, Roberta. Eu queria muito te agradecer por esse bate-papo. Queria deixar um espaço aí para você deixar alguma mensagem, fazer as últimas considerações aí para a gente encerrar essa primeira entrevista. Eu só queria agradecer a oportunidade. Fico feliz que parece que eu sou a primeira, né, das entrevistas. E quero dizer a todos aí que a gente está passando por um momento muito difícil. Acho que todos nós, o mundo inteiro, mas que a gente se ocupe com coisas boas na cabeça e vamos passar por isso, tá, pessoal? Um beijo aí a todos e obrigada. Então tá certo, Beta. Muito obrigada. Sua mensagem é muito importante. Essa foi a nossa primeira entrevista de uma série de entrevistas, de bate-papos que a gente vai fazer aqui nos canais da CBT. Você fique ligado por aqui para matar um pouquinho da saudade do tênis, né? Fique bem, fique em casa. Se não puder, saia de máscara. Muita saúde para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!